uma pessoa é culta se ela leu uma quantidade X de livros, se ela assistiu a uma quantidade Y de filmes e peças de teatro e shows de música. Quase sempre a cultura é interpretada dessa maneira e que é uma maneira que não só o senso comum interpreta, mas a própria imprensa interpreta. Quando a gente abre o caderno de cultura, os cadernos de cultura dos jornais, a gente vê que o caderno de cultura trata basicamente de artes e espetáculos ou das questões ligadas à universidade. Então isso permite, esse equívoco, digamos assim, ou essa compreensão senso comum do que é a cultura, permite que a gente ache e diga que existem pessoas cultas e não cultas, pessoas com e sem cultura. E aí eu quero introduzir uma nova noção aqui, não uma nova noção, mas vou trazer uma noção diferente de cultura, que é uma noção da antropologia. A ideia de que cultura é modo integral de vida. Cultura é modo integral de vida, diz respeito à integralidade da nossa existência, que vai desde as representações de beleza, as artes que os diferentes povos produzem, até a maneira de habitar, a maneira de dormir, a maneira de comer, a maneira como a gente se veste, a maneira como a gente experimenta, inclusive o amor, a maneira como a gente faz a política, tudo isso diz respeito à cultura. A cultura é, portanto, modo integral de vida. Só para vocês terem uma ideia de que tem a ver, a cultura tem a ver com todos os nossos hábitos, é preciso lembrar que, por exemplo, a ideia do quarto privado, que é uma coisa que a arquitetura assimilou hoje, né, uma casa onde cada indivíduo tem o seu quarto, isso nem sempre foi uma verdade, nem uma constante nas diferentes culturas, né? Para a gente ficar no exemplo do Brasil, do nosso país, as habitações até o século XIX, por exemplo, não tinha paredes dividindo os quartos. Por exemplo, a ideia de intimidade, de privacidade, não eram ideias, valores ainda tão investidos pela sociedade. Então, quando esses valores começam a aparecer e serem investidos, é que as casas passam a refletir essa noção de privacidade e intimidade. Isso para deixar claro para vocês que a cultura diz respeito a esse tudo. Então, uma colaboração que a gente pode levar doravante é não mais se repetir esse equívoco e dizer que há gente sem cultura, gente inculta ou povo sem cultura. Todos os povos têm cultura, não há pessoa nesse mundo sem cultura. E a cultura, qualquer cultura, ela muda no tempo e no espaço. Ela muda com o tempo e ela muda de lugar para lugar. Vou dar um exemplo muito claro e básico. Para quem já viajou, quem fez alguma viagem para fora, para algum outro país, o primeiro sinal de que você está numa cultura diferente, ou seja, que a cultura mudou no espaço, é a língua. Você chega num outro país, por exemplo, vamos falar dos nossos países aqui vizinhos do Mercosul, você vai a Buenos Aires e as pessoas lá falam uma outra língua que não é a sua. Então isso já deixa claro que a cultura muda no espaço. E a cultura muda também no tempo. Vários aspectos, elementos da nossa cultura desapareceram com o tempo, não são mais utilizados, se perderam no rastro. Vou dar um exemplo que diz respeito à minha vida, à minha história de vida. A minha mãe, quando eu era menino, 4, 5 anos, minha mãe lavava de ganho, era lavadeira de ganho, e ela lavava no rio, havia 3 rios, ainda na verdade, 3 rios que cortam a cidade de Alagoinhas, que é a cidade onde eu nasci, interior da Bahia. E minha mãe lavava nesse rio.